Olá, gente. Vamos dar continuidade com as nossas videoaulas, tá? E com um assunto que ele tem cada vez aparecido mais em prova, cada vez mais frequente, o assunto cobrado muito, que é ecologia. Ecologia cada vez mais está aí, tá? É uma necessidade saber, entender o ambiente onde vivemos, as interações entre os organismos e o ambiente, entre os organismos, entre si, de fato, entre os organismos, tá? E com isso a gente aprende a respeitar e ter uma ação mais preventiva com o ambiente. Claro que é a nossa casa. Então, na ecologia, a gente vai fazer o estudo da casa, do oikos, do ambiente, local onde a gente vive e todas as interações relacionadas ao ambiente. Então a gente vai dar sequência, né, na nossa videoaula, aula de biologia, aula de ecologia, e vamos introduzir a aula com conceitos básicos, conceitos relacionados ao início do estudo, a compreender os pontos básicos do ambiente, para que a gente possa aprofundar mais no nosso estudo mais à frente, ok? Então, de olho na tela, vamos trabalhar esses conceitos básicos aqui. Olha só. Organismos e ambiente. Nós vamos começar com a ideia dos organismos. Olha lá, população. O que é a população? É um conjunto de seres vivos da mesma espécie, que vivem em um mesmo espaço em determinado intervalo de tempo. Comunidade ou biocenose é o conjunto de populações de um ambiente. Olha só, gente. Vamos para um exemplo prático para a gente entender isso aí. Você está fazendo estudo de uma determinada área, você pega um fragmento de Mata Atlântica, certo? E digamos que você queira estudar apenas insetos de uma determinada espécie. Então você vai catalogar aqueles insetos de uma mesma espécie. Então você estará fazendo estudo de uma população, indivíduos de uma mesma espécie. Porém, se você observar mais, for mais além, você vai perceber que esses insetos, eles se alimentam de um determinado grupo de vegetal que vive naquela determinada área. Eles servem de alimento, por exemplo, para anfíbios, para répteis. Eles vivem associados a plantas, a árvores. Então observe aí que a quantidade de organismos que vivem numa determinada área, num determinado intervalo de tempo, que fazem parte de espécies diferentes, logo, conjunto de várias populações, constituem uma comunidade ou biocenose, tá? Isso nos dá uma ideia básica de indivíduos, de organismos. E ambiente? Vamos dar uma olhada no slide? Olho na tela. Então, a ideia dos ambientes. No ambiente, eu vou observar fatores bióticos e fatores abióticos. Fatores bióticos, seres vivos. Fatores abióticos, esse prefixo aí, ele vem em negação à vida, ou seja, não são seres vivos. Então, quem são eles? São os fatores físicos e químicos, como luz, composição química do solo, gases e temperatura. Então, vamos perceber a ideia? Imagina você estar fazendo um estudo daquela mesma área, daquele mesmo fragmento de Mata Atlântica. No primeiro exemplo eu citei insetos, anfíbios, répteis, árvores, outros vegetais que servem de alimento para os insetos. Tudo isso que eu falei foram fatores bióticos, fatores com vida, tá? Naquele ambiente há uma composição peculiar do solo, há uma quantidade de luminosidade que vai entrar em cada local daquele fragmento de mata, há uma umidade, tá? Há uma temperatura característica que vai ser fator associado ao bioma. Então todos esses fatores sem vida são os fatores abióticos. Então num ecossistema, num ambiente, tá? Eu vou encontrar num ambiente autossustentável, um ecossistema, usando isso como exemplo, nós vamos encontrar fatores bióticos e fatores abióticos. E nessa relação a gente vai observar que haverá uma troca de matéria e energia, tá? Então, de olho nisso, continuando, olho na tela, continuando com nossos conceitos. Olha aí, o ecossistema. Ecossistema é um sistema autossustentado que inclui fatores bióticos, as comunidades biológicas e os fatores abióticos, os fatores físicos e químicos. O conjunto de todos os ecossistemas da Terra constitui a biosfera, que pode ser entendida como a soma de todas as partes da Terra nas quais existe vida. Olha só, gente, nós temos aí, vejam, no ambiente nós temos os fatores bióticos e os fatores abióticos, que interagem entre si. Eles interagem, tá? Nessa interação ocorre troca de matéria e energia. E a junção, ó, fatores bióticos e abióticos formam o ecossistema. A Terra é o conjunto de todos os ecossistemas. Em todos os ecossistemas há seres vivos. Então todo esse conjunto vai caracterizar a biosfera, ou seja, a esfera viva, tá? Um nome dado aí à Terra,
certo? Então, basicamente, organismos, população, comunidade ou biocenose, fatores abióticos, tá? Fatores que não têm vida. E aí a gente observa nessa relação troca de matéria e energia. E ao conjunto de todos os ecossistemas da Terra, nós temos a biosfera, ok? Olho na tela, dando sequência. Vejam, a gente vai encontrar aí um conceito bem curioso, conceito importantíssimo, que é o ecótono. O que é o ecótono? Gente, olha na tela, observa. Nós temos dois ecossistemas aí representados. Cada figura representa um ecossistema. E observem que os dois ecossistemas estão em interseção. Para o ecossistema em vermelho, a setinha vermelha, a gente observa aí, essas marquinhas representam os organismos, aí em lilás, em vermelho, representam os organismos que estão desse lado. Do outro lado, em azul, em um tom azul, a gente observa os outros organismos. Observa que no ponto de interseção, a gente tem o encontro dos dois. Então, vamos lá. O que é o ecótono? O ecótono é uma região de interseção, é um ponto de encontro de dois ecossistemas. Eu vou usar aqui o ecossistema A, o ecossistema B. Nós temos dois ecossistemas. Quando os dois se encontram, tá? Nesse ponto aqui de interseção, há encontro dos dois grupos de seres vivos. Consequência do ecótono, aumento da biodiversidade. Então a gente observa aí que a diversidade de formas de vida vai ser bem maior. Então o que é o ecótono? É o encontro de dois ecossistemas, é o ponto de interseção. E qual a consequência disso? Aumento da biodiversidade, há uma maior variedade de formas de vida. Se a gente observar, por exemplo, você vai chegando numa praia, numa ilha, quando você pisa na areia, que você vai caminhando, você vai ter os organismos típicos daquela parte ali, da areia. Quando você imagina que há uma mata dentro dessa floresta, dentro dessa ilha, há uma mata, e quando você vai entrando, você vai encontrar o ponto de transição da areia para a mata. E aí nesse ponto há uma interseção. A diversidade de formas de vida aumenta nessa interseção. Ok? Olho na tela, próximos conceitos. Então, ó, bioma. O que é o bioma, gente? É um tipo de paisagem natural, com larga distribuição geográfica. Cada bioma tem vegetação característica, produto das condições climáticas e do solo. Olha só, o bioma tem os organismos típicos daquele local. Esses organismos, eles estão em associação, estão adaptados àquela condição. Por exemplo, você vai encontrar na caatinga, animais típicos da caatinga. Aracnídeos, escorpiões, fazem parte do grupo dos aracnídeos. Você vai encontrar répteis, tá? Você vai encontrar uma vegetação xerófita, adaptada ao clima seco, certo? Você não vai encontrar em grande abundância animais mais sensíveis a essas variações, porque existe um limite de tolerância. Cada animal está adaptado ao seu determinado ambiente. Então, há um conjunto de características de fauna, de flora, de clima, a gente vai caracterizar como bioma. Então, o bioma é um ecossistema com características faunísticas e florísticas bem definidas e com ampla distribuição. E a gente observa isso, aí de olho na tela novamente, eu coloquei o bioma Caatinga. É um bioma que eu acho bem interessante, ele tem suas características peculiares, é muito bonito, tá? Naturalmente, aquela parte em que não sofreu a ação antrópica, a ação do homem, certo? Então, dando continuidade aí, certo? Dois conceitos importantíssimos, hábitat e nicho ecológico, de uma maneira bem objetiva, bem prática. O hábitat representa o endereço da espécie, o nicho ecológico equivale à sua profissão. Então vejam, se a gente observar, por exemplo, vamos usar o exemplo da caatinga. Na caatinga a gente vai encontrar insetos, aracnídeos, tá? E nós vamos encontrar alguns répteis. Observa, o local onde eles vivem, a caatinga, é o seu hábitat. Se o réptil se alimenta de um inseto, se ele está mostrando essa relação, predatismo, o réptil se alimenta do inseto. Então isso faz parte do seu nicho, do seu trabalho no ambiente. A hora que o animal acorda, a hora que o animal dorme, como ele se reproduz, como ele busca o alimento. Então tudo que o animal realiza no local faz parte da sua profissão, que nós vamos chamar aqui de nicho ecológico. Ok? Então, vai pegando esses conceitos. Esses conceitos são essenciais para que a gente possa avançar e compreender outros pontos mais adiante. Olho na tela. Olha só. Limite de tolerância. Olha só, gente. Aí nós observamos que é uma variação ambiental. O ambiente ele mostra variações, tá?
E dentro dessa faixa de variações, haverá um ponto onde os organismos estarão mais adaptados. Então essa aí é representada pela faixa ótima em verde. Dá uma olhadinha aí, os gafanhotos, a distribuição. Então eles vivem de maneira bem adaptada. Por quê? Porque tem todos os fatores que eles precisam. Quando o ambiente começa a sofrer modificações, a partir do momento em que a gente se afasta desse ponto central, a gente observa que as condições de estresse ambiental começam a reduzir o número de organismos, até chegar ao ponto de intolerância, onde o organismo não consegue sobreviver. Por quê? Porque não há condições favoráveis a esse organismo, ok? Então, ponto importante aí é o limite de tolerância. O limite de tolerância vai estar relacionado à capacidade de adaptação do organismo a um determinado ambiente. E isso estará associado à caracterização do bioma, ok? Dando continuidade, próximo slide. Olha só. Ponto importantíssimo ainda, dentro da ecologia, é você fazer a caracterização de organismos que fazem parte de uma cadeia alimentar. Quem são eles? Produtores, consumidores e decompositores. Então, produtores são organismos autótrofos, pois empregam matéria inorgânica na produção de matéria orgânica, que serve de alimento para eles próprios e para outros seres vivos. Gente, quando a gente fala em produtores, são organismos que sintetizam capacidade de síntese. Lembrem da aula de bioenergética. Quem produz faz síntese. Quais são os tipos de síntese? Quimiossíntese, com cadeias menos expressivas. E fotossíntese. Naturalmente, são os grandes produtores do planeta Terra e servem de base alimentar para muitos organismos. Esses organismos, os produtores, eles absorvem a energia da luz, como nós vimos na aula de bioenergética, de fotossíntese, captam luz e fazem a conversão de compostos inorgânicos, com baixo teor energético, em compostos orgânicos, com alto teor energético. Basicamente, pegam gás carbônico, água e produzem carboidrato. Usam parte desse carboidrato nas suas necessidades metabólicas, armazenam uma parte e outra parte serve de alimento para os organismos que fazem o consumo desses produtores. Então eles sustentam as cadeias alimentares. Em sequência, o próximo conceito, nós temos aí consumidores. São organismos heterótrofos, nós estávamos falando em autótrofos, agora nós estamos entrando no grupo dos heterótrofos. Compreendem predadores, parasitas, necrófagos e detritívoros. Olha lá, predadores, ação predativa. Parasita, causadores de doenças. Necrófagos, que se alimentam de animais mortos. E detritívoros, que se alimentam de detritos, tá? Podem ser de primeira, segunda, terceira e quarta ordem. Então, gente, esses organismos, eu tenho na base de uma cadeia, produtores. Quem se alimenta dos produtores? Consumidores de primeira ordem. Quem se alimenta dos consumidores de primeira ordem? De segunda. E, sucessivamente, terceira, quarta ordem. Que a gente vai falar em consumidor primário, secundário, terciário e quaternário. Vejam, eu parei em quaternário. Por que eu parei em quaternário? Entendam, cada vez que um organismo se alimenta de outro, ele vai receber uma quantidade de matéria e, consequentemente, de energia. Mas ele vai estar perdendo energia durante o processo de obtenção de alimento. Então, o que é que vai acontecer com a energia ao longo da cadeia alimentar? Ela vai sendo perdida para o ambiente, ok? Então, começamos com produtores, com base de cadeias alimentares, consumidores de primeira, segunda, terceira e quarta ordem, e a gente para nessa ordem aí, certo? E aí, de olho na tela, próximo conceito, nós temos os decompositores. São organismos heterótrofos que utilizam a matéria orgânica morta, resíduos e restos de alimento, certo? De alimentos. Então a gente observa todos os organismos, produtores, consumidores de primeira, segunda, terceira, quarta ordem, todos eles vão morrer, tá? E quando esses organismos morrerem, seus restos passarão pelo processo de decomposição. Então, esse processo é essencial para a manutenção dos ecossistemas, porque a matéria ela vai passando por um processo de reciclagem. A matéria é reciclada. Daí nós falarmos em ciclo da matéria. A matéria apresenta um caminho cíclico, ok? Olho na tela para o próximo slide, para a gente observar aí, ó. Produtores, consumidores e decompositores. Então, aí a gente consegue ter uma ideia como é que acontece, ó. Produtores, representados pelos vegetais. Você observa aí, realização de fotossíntese, produção de alimentos, liberação de oxigênio.
Consumidores, olha aí os consumidores, se alimentam aí do produto da fotossíntese. Aí na sua alimentação eles liberam por meio da respiração gás carbônico, água, energia térmica pelas reações celulares, a formação de calor, liberação de calor. E vejam, todos os organismos, quando eles morrem, eles vão passar pelo processo de decomposição, ok? Então, dessa forma, a gente consegue visualizar aí as relações entre produtores, consumidores e decompositores, ok? Em sequência, antes de passarmos para esse slide, eu queria fazer uma observação extremamente importante para a compreensão, tá, da ideia de matéria e energia. Gente, de acordo com o que foi visto anteriormente, o que é que acontece com a matéria? Ela passa por um processo de reciclagem. Então a gente pode falar em ciclo da matéria. Ciclo da matéria. A matéria passa por caminhos cíclicos, mas nós não podemos falar em ciclo de energia. Por quê? A energia não é criada nem destruída. A energia passa por um processo de modificação. E de cada nível trófico para outro, para o seguinte, essa energia está sendo passada e parte dessa energia está sendo perdida para o meio. Então, por isso que nós começamos com consumidores primários e nós vamos até o consumidor quaternário. Não dá para passar mais porque a energia está sendo perdida. Logo, não podemos falar em ciclo de energia, apenas ciclo de matéria. Olha no slide para a gente perceber isso aí. Olha só, a energia chega aos ecossistemas por meio do sol. Os produtores captam essa energia. Visualize, setinha cheia, tá? Setinha fechada. Produtores, a energia vai passando do produtor para o consumidor primário, para o consumidor secundário, e aí ela vai se perdendo. O decompositor também vai receber parte dessa energia. Perceba que não há ciclo de energia. A energia está sendo sempre passada, mas ela não retorna. Observa lá na imagem, ciclo da matéria, linha pontilhada. A matéria ela vai ser reaproveitada, ela é reaproveitada. E nós só falamos em perda da energia, não perda da matéria, porque a matéria ela é reciclada. Então, gente, nós trabalhamos aí conceitos básicos, tá? Sobre população, comunidade, ecossistema, fatores bióticos, fatores abióticos, constituintes de uma cadeia alimentar, produtores, consumidores, decompositores. E finalizamos aí com a ideia de transferência de matéria e energia. Lembrando sempre que a matéria ela passa por um caminho cíclico e a energia ela segue um caminho unidirecional, certo? São conceitos essenciais para que a gente possa entender bem o estudo da ecologia, ok? Espero que tenha ficado fácil e até uma próxima aula.